tempo uma criança aprende a ler de acordo com o método de alfabetização que ela está sendo ali exposta e alfabetizada? Bom, antes de seguir este vídeo, eu vou puxar aqui um vídeo para vocês que vai soar engraçado, mas depois eu explico aqui para vocês o que é central para você entender neste vídeo aqui. Bom, vocês viram ali que eu coloquei 3 crianças, por acaso eles são os meus filhos, lindos e maravilhosos, e o que acontece? A gente tem a primeira criança que está lá representando o método global de alfabetização, né? Que ela até cai para trás assim e não consegue levantar e tá lá. Estimativa de tempo para se aprender a ler pelo método global, 3 anos. Já vou explicar o porquê desse tempo e tudo mais. Calma aí. No meio, a gente vê outra criança indo devagarzinho, tal, e o tempo estimado para alfabetizar pelo método silábico, 2 anos. E na ponta, a gente vê a minha filha mais serelepe, balançando super rápido e o tempo estimado para se aprender a ler através do método fônico, 90 dias. Então, aqui eu preciso pontuar para vocês as diferenças centrais entre esses métodos de alfabetização e que vão impactar no tempo em que uma criança aprende a ler. Mas já adianto que eu não estou falando desse tempo no sentido de pressa. Não precisamos ter pressa para a criança aprender a ler. O que nós precisamos ter em mente é como que eu ensino a ler de uma forma eficiente. E entendendo a eficiência quanto algo que pode sim ser mais rápido, porque à medida que a criança se especializa em algo, ela consegue fazer aquilo cada vez mais, treinar cada vez mais. Então, aprendeu a ler, ela vai ler cada vez mais para conseguir ser capaz de ler outras coisas e aprender outras coisas. Então, a aprendizagem da leitura é uma etapa importante para aprender cada vez mais, né? A gente vai ter que usar a leitura para aprender, certo? Então, entendendo essa eficiência nesse sentido, na rapidez nisso, para que a criança se especialize o quanto antes. E que a qual idade eu preciso pensar em especializar essa criança? Com 3, 4 anos? Não é aí que está a rapidez. Na idade certa, na idade que ela deve aprender a ler, que geralmente a escola vai pontuar ali no primeiro ano do ensino fundamental. Embora no último ano da educação infantil, entre 5 e 6 anos, também seja totalmente possível aprender a ler. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal sobre essa questão de qual a idade certa para uma criança ser alfabetizada, certo? Mas pontuando dessa forma, vamos considerar aqui nesse vídeo que o Brasil tem utilizado como parâmetro 7 anos para a criança aprender a ler. Então, quando eu ensino, nos primeiros meses, ou seja, nos 7 anos, ela vai aprender nos primeiros 90 dias, através do método fônico, a gente tem que uma criança em fevereiro, março, abril, antes do final do primeiro semestre, ela está se especializando na leitura. Ela aprendeu a ler. Alfabetizar, o conceito lá de José Moraes, no seu livro Alfabetizar para a Democracia, não é a criança compreender tudo que ela lê. Isso é a finalidade da alfabetização. Alfabetizar é aprender a ler e a escrever em um sistema alfabético. Então, usar os conhecimentos dela entre as relações entre letras e sons para aprender a ler, que é exatamente o que o método fônico dá conta de fazer, porque ele parte desse ensino da relação letra-som de uma maneira explícita. Então, eu começo da base, eu começo ensinando o que é mais simples, eu começo ensinando o alfabeto, o sistema alfabético, fonético, representando os sons das letras, ensinando esses sons, como esses sons formam as palavras. Aliás, eu automatizo antes de ensinar as palavras, sílabas. Então, quando eu ensino pelo método fônico, ensinando o som da letra, eu vou unir as sílabas pelo som da letra. E isso não é silábico, tá? Porque eu vou explicar lá no silábico o que é método silábico. No fônico, a gente ensina a base do som da letra, depois a automatização das sílabas formadas por esses sons. Então, eu não vou falar B com A, Bá. Eu vou falar A, Bá, porque o Bá é formado pela coarticulação do som B, A. E, inclusive, quando eu faço esse movimento da minha boca, A, eu formo Bá. E eles se coarticulam, eu tenho essa formação da sílaba. Então, eu vou ensinar isso, vou começar do que é mais fácil, porque, convenhamos, não é mais fácil eu partir dos sons que as 26 letras do alfabeto podem representar. Então, treinar isso, especializar a criança nesse reconhecimento, depois formar as sílabas e depois ler as palavras. Por isso que no método fônico a gente consegue fazer isso em 90 dias. Por quê? Eu estou
ensinando etapa a etapa, de forma sistemática e explícita, o que a criança precisa. E aí, uma criança, nesse cenário, aos 7 anos, primeiro aninho, ela vai aprender a ler antes do final do primeiro semestre. E por que isso é importante? Porque se a gente tem esse limite aí da idade certa aos 7 anos, ela vai conseguir usar o segundo semestre do ano para ler com maior fluência, cada vez mais, treinando a fluência em leitura, se especializando nessa leitura e, consequentemente, compreendendo melhor. Se a gente quer que a criança compreenda o que ela lê, faça uso da linguagem, o uso social, da língua, escrita e tudo mais, eu preciso especializar ela na aprendizagem da leitura. E o método fônico dá conta de fazer isso rapidamente, corretamente, de acordo com a forma pela qual o nosso cérebro precisa aprender a ler. Eu sempre cito aqui Stanislas Dehaene no livro Os Neurônios da Leitura, e todas as evidências da ciência da leitura têm apontado que a etapa decisiva da aprendizagem da leitura é a conversão entre fonemas e grafemas, é a passagem entre uma unidade visual, as letras, e os sons que essas letras representam. Então, quando eu centro meus esforços em ensinar isso, a consequência vai ser que a criança vai aprender da forma correta, o que ela precisa, sem estabelecer a relação letra-som errada, e aí ela vai ler corretamente, né? Ela vai se especializar e ela vai avançar ali na aprendizagem da leitura. É simples, claro como a água, certo? Brilhante como o sol. Agora, no método silábico, por que eu coloquei essa estimativa de 2 anos? Porque é o que a gente vê acontecer na prática. O que a gente vê acontecer? Para as crianças que não conseguem estabelecer essa relação letra-som de maneira autônoma, porque isso não é natural mesmo, que não tem um ambiente cultural letrado tão rico, ou seja, não tem um bom desenvolvimento da linguagem oral, assim, que consegue sozinha compreender como a escrita representa a fala. E acaba que ela só tem a pista do nome da letra. Então, ela vai ficar com aquela forçando aquela memorização, sim, mais mecânica, que sobrecarrega a memória visual, para ela ter que memorizar todas as centenas e centenas de sílabas. Pode até ser fácil no início, pode até ser que no início a criança consiga ler palavras como bala, bola, bule, mala, mola, porque são palavras formadas pelas sílabas canônicas, consoante e vogal, que são as sílabas mais simples. Então ela memoriza o silabário, né? Aquele silabário que fica na sala de aula, do babebi bobu, caceci, cocu. Veja aí que a gente já tem um problema, né? Porque é caceci, cocu. Então a gente tem 2 sons da letra C. Exatamente, a gente tem o som do quando tá junto com A ou U, e a gente tem o som do S quando tá com E ou I. Então, essas especializações, o método fônico dá conta de ensinar ali nos primeiros dias, né? Nesses primeiros 90 dias, e a criança se especializar e ler. Inclusive, ler encontros consonantais, como CRA, né, da palavra cravo. No método fônico, ela não vai ter que memorizar C-R-A, CRA. Não, que é o que o silábico leva a fazer. O silábico, ele não parte do som da letra. Inclusive, é um erro que as pessoas cometem, é assim, eu uso fônico, silábico e depois ensino a ler. Não! Se você usa a base fônica, ensina o som da letra, forma a sílaba por esse som, a sílaba é uma unidade da nossa língua. Então, se você ensina a sílaba pela base do som, é fônico, isso não é silábico. O silábico pressupõe partir das sílabas, pressupõe não ensinar fonema, pressupõe que eu vou partir das sílabas e isso é o suficiente para a criança estabelecer a língua escrita. Então, eu vou ensinar as sílabas, vou memorizar, soletrando geralmente o nome de letra. Então, a criança usaria o nome da letra para estabelecer ali. Mas veja que no própria palavra CRA, né, ela não tem a pista do C. Veja que CRA, eu não tenho C ali. Olha, eu não escuto em nenhum momento da sílaba CRA esse som do S. Eu não escuto. Ou o som do C, letra C. Por quê? Eu tenho o som que essa letra representa. Então, quando eu tenho esse conhecimento do som, eu mapeio pelo som. Então, eu não fico usando pista de nome, que às vezes é mais evidente, que às vezes me ajuda,
ou às vezes não. Por isso, inclusive, que as crianças, quando elas não têm esse conhecimento do som da letra, lá na hora de escrever, elas vão tentar mapear a palavra e elas usam o nome da letra para representar uma sílaba, como, por exemplo, isso é clássico na educação, né? Ela vai tentar escrever gato. Veja que o G, né? O som do G, A, G, da sílaba H, parece muito com H, com o nome da letra H. Então, o que ela faz ali? Para escrever gato, ela coloca H-T-O, porque ela está usando somente o que ela tem disponível no seu repertório, que é somente o nome da letra, que como se o nome da letra fosse uma pista para a sílaba G. Mas o que acontece no fônico, que é mais rápido, lá em 90 dias? Quando eu ensino que o som da letra G é o som do G, quando ela pensar na palavra gato, ela vai ter essa referência, ela vai ter o som do A. G. Inclusive, eu vou ensinar como a minha boca se comporta quando faz esse som. Então, quando ela vê alguém fazer o G, ela vai ver lá, nossa, eu tenho aquela pista que a boca se comporta dessa maneira, eu tô vendo que eu tô escutando esse som que eu já aprendi isoladamente, agora eu vou aplicar esse conhecimento aqui na hora de escrever. Por isso que o fônico é mais rápido, porque ele dá conta de ensinar o que a criança precisa. E por isso que o silábico demora mais, porque vai demorar para memorizar todas essas sílabas, vai demorar para memorizar as sílabas pesadas, complexas, os encontros consonantais. Imagina transporte. T-R-A-N-S. Olha só a memória que a criança vai ter que guardar e repetidas vezes para ela, toda vez que ela ver aquela palavra trans, ela memorizar. Ao passo que no fônico, ela vai mapeando, né? Ai, pronto, eu lembrei. Eu sei a relação letra-som dessas 20 e tantas letras que eu aprendi. Simples assim, tá? E tem um outro ponto. Como, imagina eu ensinar o dígrafo, né? Do chá. C-H-A. Eu fico lá, C-H-A para criança. É a mesma coisa, ela vai ter que memorizar. Não tem sentido nenhum chá com o nome da letra. C-H-A, certo? O que tem sentido? É o sh. E aí eu vou ensinar para a criança que quando ela ouvir esse som do sh, pode ser a letra X, como pode ser o dígrafo CH. Aí eu vou especializar a criança, porque ela aprendeu o mecanismo da leitura, eu vou pôr palavras para ela ler e treinar. Chave, chaveiro, né? E ela treinar que esse chá é representado pelo dígrafo CH, né? Pelo grafema CH, que representa esse som do sh. Aí eu vou especializar. Por isso que, se eu ensino em 90 dias, eu tenho uma maior chance de estabelecer, inclusive, uma ortografia, formar o dicionário léxico mental ortográfico da criança da maneira correta, mas porque eu consegui ensinar o mecanismo de como se dá a leitura e a escrita. Bom, o silábico, gente, ele não é dos piores métodos, né? Eu fui alfabetizada pelo silábico, você provavelmente, a gente tinha as cartilhas, né? O que acontecia ali é que era muita repetição. Então, a gente ficava um ano inteiro repetindo. Quem que não lembra da professora, soletração de sílaba, né? E em um momento a gente chegava e estabelecia o que precisava, né? Então ficava 1 ano, 2 anos até estabelecer isso. Então levava-se mais tempo, mas a gente ia avançando e aprendendo conforme a gente era exposta aqui. Então, por isso que é uma questão de tempo, né? Então eu levo mais tempo, mas de alguma forma eu vou aprender. Agora, a gente tem um problema sério com o método global. Aquela criança lá atrás, assim, que não consegue levantar sozinha. Por quê? O método global, ele vai beneficiar crianças que aprenderiam de qualquer forma. Ai, Mari, mas tem gente que aprenderia de qualquer forma? Olha, tem estudos que têm evidenciado que crianças com alto capital cultural letrado, e não entendam aqui como poder aquisitivo alto, família rica, não. É uma criança que ela se especializou na linguagem oral, consegue estabelecer bem, né, que o ba, ela consegue mapear ali, que é o B com A, ela vai estabelecendo, ela vai se especializando nesse conhecimento, e na hora dela transformar esse conhecimento na linguagem escrita, ela consegue fazer isso muito bem. Ela aprenderia com qualquer método. Estima-se que 40% das crianças, de acordo com uma pesquisa americana de dislexia, façam isso muito
tranquilamente. O problema está no 60%. E principalmente nas crianças com dislexia. Então, essas crianças, elas não conseguem se especializar, então elas levam anos até estabelecerem como a escrita representa a fala, sem um ensino muito sistemático. Por quê? O método global, ele parte da análise de palavras. Então, ele vai expor uma palavra como mala, e dessa palavra a gente vai tirar as sílabas, e dessas sílabas talvez chegar nesse reconhecimento do som da letra. Então, eu vou colocar a criança para escrever espontaneamente com uma prática pedagógica que coloca em prática essa ideia do método global. Então, eu vou colocar a criança para, escreva aí do seu jeitinho uma palavra sapato. Aí a criança vai lá, S-A-O, né? Mas por que você usou o S, o A e o O? Será que não está faltando alguma coisa? Fulano, o que você acha que está certo, está errado? E as crianças vão tentando escrever ali de maneira conjunta, né? Em grupo, tal, escrita coletiva, e a coisa não anda, porque fica-se muito tempo nisso. Fica muito tempo tentando estabelecer hipóteses sobre a linguagem escrita relacionada com a linguagem oral. Então, isso leva muito tempo. A chance é grande de, nesse caminho, a criança não estabelecer corretamente a relação entre as letras e os sons, ou entre as sílabas e as formas das sílabas, e ela vai levando anos e anos e anos, principalmente essas crianças com baixo capital cultural letrado, que muitas delas, geralmente, estão em escolas com menor poder aquisitivo, né? Às vezes pode acontecer isso. Ou também crianças com escolas de maior poder aquisitivo, mas que não conseguem estabelecer isso sozinhas. Elas precisam de um ensino. Então, às vezes, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e não aprendem a ler. E pior, às vezes dão a impressão que aprenderam a ler, porque algumas palavras foram tantas vezes analisadas, foram tantas vezes expostas, que ela memoriza determinadas palavras. Mas aí vai chegando nos anos posteriores, lá no 4º, 5º ano, que as novas palavras que vão surgindo são de contextos muito variados, que ela não consegue ter essas palavras na memória, e ela não consegue ler, ela não consegue acessar a decodificação, e, consequentemente, ela não compreende que lê. Então, ela se torna um mau leitor, um leitor inábil, porque, ao não compreender o que ela lê, ela não consegue, né, usar a linguagem escrita para se comunicar, para entender o que estão falando, e aí ela vai lendo algumas palavras, pula tantas outras, e com isso ela vai dizendo no caminho, não gosto de ler, não gosto da escola, não sei ler, né? Enfim, toda essa problemática que a gente vê acontecer com métodos globais de alfabetização, principalmente para crianças de baixo capital cultural letrado. Essas crianças, elas deveriam ser o nosso ponto principal de ensino. Porque se a gente vê que aquelas crianças que já têm facilidade aprenderiam de qualquer forma, mas essas não. Principalmente até crianças com transtornos de neurodesenvolvimento específico de aprendizagem, como a dislexia. Na dislexia, esse processamento fonológico ele não é estabelecido e requer um ensino especializado das letras e seus sons, que o método fônico dá conta de ensinar. Claro, pode ser que crianças com dislexia não aprendam em 90 dias, mas elas aprenderão a ler e a escrever, ainda que com uma defasagem de tempo em comparação com crianças com um neurodesenvolvimento típico. Mas elas aprenderão. No método global, elas não aprenderão, porque o método global não dá conta de ensinar o que elas não sabem fazer. Então, veja que essa questão de tempo, né, quanto tempo ensinar a ler, não é uma questão de pressa, não é uma questão para inflar o ego de quem ensina, ou inflar a família, ou mostrar para a sociedade, olha como meu filho é melhor, ou como essa criança é melhor, como eu sou uma professora melhor. Não. É uma questão de necessidade da forma que a criança precisa aprender a ler e escrever. E vídeos engraçados como esse, como eles alcançam muitas pessoas, fazem muitas pessoas que a gente nem imaginava pensar sobre a importância de se ensinar de uma forma eficiente, passem a pensar que, sim, eu preciso olhar que alfabetizar precisa ser mais eficiente. E que eu preciso olhar que existe um método superior de se ensinar a ler, que dá conta de ensinar a ler crianças com baixo capital cultural letrado ou alto capital cultural letrado em menos tempo. Eu gosto até de dizer uma frase que incomoda muita gente, que é o seguinte: o método fônico é um método de alfabetização inclusivo, porque ele inclui as crianças com transtornos de aprendizagem específico, como dislexia, transtornos do neurodesenvolvimento, crianças com deficiência intelectual, por exemplo, e também aquelas crianças que não aprenderiam eficientemente de outras formas. Então,
pensar o tempo de se alfabetizar, a gente tem que ver com essa visão mais ampla. Não se trata somente de olhar superficialmente e achar assim, nossa, mas eu não tenho pressa de ensinar meus alunos a ler. Peraí, você tem que ter, na sua visão, não é uma pressa, mas é uma forma de ensinar eficientemente, que vai acabar, que vai refletir em menos tempo eles aprenderem a ler. Por quê? Em menos tempo, quanto antes eles aprendam e aprendam da forma certa, mais eles se especializam, mais eles leem e cada vez eles leem melhor. E lendo melhor, eles leem novas coisas e aprendem mais. Veja só que é essa visão que a gente tem que ter quanto ao tempo de alfabetizar. E dentro disso, a gente tem as opções de métodos, como eu coloquei aqui para vocês. Tem o método mais eficiente, que está comprovadamente relacionado com a forma pela qual o nosso cérebro aprende a ler, que é o método fônico. A gente tem o método silábico, que, embora ensine a ler, depende de mais tempo. Muitas crianças vão ter essa sobrecarga cognitiva, né, da memória visual, e isso acaba impactando em levar mais tempo para aprender. E conforme a criança vai se desengajando na aprendizagem, vai ficando mais difícil aprender. Então, entre escolher o que eu vou engajar a criança na aprendizagem e o que talvez desengaje, o que eu vou escolher? Qual método você escolhe? E aí o método global nem vou falar, né? Porque, embora seja amplamente utilizado nas nossas escolas, ele é bom, entre aspas, apenas para as crianças que aprenderiam de qualquer forma. E definitivamente, crianças que aprenderiam de qualquer forma não é o foco na hora de ensinar a ler, porque elas já aprenderiam de qualquer forma, entenderam? E, inclusive, essas que aprenderiam de qualquer forma, elas vão ser beneficiadas por esse ensino explícito. Então, se elas aprenderiam de qualquer forma em 1 ano, elas podem aprender de qualquer forma em 90 dias. Gostou desse conteúdo? Deixa aqui seus comentários, compartilha com quem também precisa ter essa visão do tempo de alfabetização voltado para o olhar no lugar certo. Não é pressa. Espero que tenha ficado claro isso daqui.